Fala, galera. Buenas tardes. Boa tarde, patrão e patroa, empresário e empresária. Estamos aí. Vou dar continuidade aqui. Bom, prazer para quem não me conhece e que está vendo esse vídeo. Meu nome é Gilberto Toné. Sou da Formentes Consultoria. A Formentes é uma empresa de consultoria que nasce da atividade prática. Antes de consultor, eu sou empresário. Desde 2004, então sou um sobrevivente do mundo dos negócios. Dito isso, eu já inicio a nossa aula. A gente não tem educação financeira para o mundo dos negócios. A gente sabe muito pouco sobre como é que funciona a dinâmica do dinheiro. E a Formentes trabalha com isso. E aqui eu já coloco o seguinte, ó. Cuidado com o controle financeiro. Ele toma muita sua energia. Não é o controle financeiro que vai deixar a sua empresa próspera, mas é a administração da riqueza. Este é um ponto base. Não é o melhor software, não é o melhor sistema de gestão, não é melhor tudo. O mercado fala sobre gestão de negócios. Nós da Formentes falamos sobre gestão de resultado. É como que eu canalizo esse resultado de uma maneira eficiente, de uma maneira eficaz para o meu negócio. É fato que o que quebra uma empresa, o que faz fechar o negócio, não é somente o trabalho em si, o segmento que você está, mas o modo que você opera o seu negócio, o seu modelo comportamental para tocar o seu negócio. E dito isso, eu vou trazer aqui para vocês. O controle financeiro, ele é bom, ele é necessário, mas ele te dá indicadores que não adianta eu ficar olhando para eles. É como se eu estivesse dirigindo o carro de olho no ponteiro do combustível, que é a energia, que vai me levar para algum lugar, e não olhasse em direção para onde eu estou indo. Então, os indicadores, eles te dão um direcionamento, né? Os indicadores financeiros, eles te dão... Você pegar um painel, né? Os bons gestores dizem que basta uma tela com alguns indicadores para você, por isso que eu estou falando. Com esse trabalho, no início é necessário. Você precisa projeção, você precisa ter controle, você precisa uma DRE, mas não é essa DRE contábil que os empresários não entendem, não é a nossa linguagem do dia a dia. Nós precisamos uma base de dados que nos traga clareza, que seja simples, né? Então, aqui existe pode ser você lembra do sistema analógico e digital? Eu posso ter um controle analógico e posso ter um controle digital, né, que está dizendo que o combustível aqui, ele vai me levar ainda mais 200 quilômetros. Né? Mas se eu ficar olhando para isso e não entender a rota que eu estou indo, para onde que eu estou indo, eu preciso dos indicadores para mim, empresário, tomar a melhor decisão possível. Porque se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Teve algumas empresas que eu atendi, na nossa carteira hoje, já passam de 160 empresas para mais. Uma das coisas que eu observei nesse tempo é o seguinte: eu acerto a engrenagem fazendo uma engrenagem aqui, mas parece uma flor, tudo bem. Eu acerto as engrenagens da empresa, que é a parte técnica de gestão. Lembrando que o nosso método é LGFX. Então eu acerto esse carinha aqui, que é gestão, processo, dados, finanças. Mas, e aí eu aumento a potência do carro. Antigamente eu acreditava que se eu acertasse o carro, fizesse uma boa manutenção, né, então deixasse em dia, se eu ajustasse a parte operacional e a estrutura do negócio, o negócio tinha que ir bem. Eu me esquecia do fator chave, né, que é onde as consultorias tradicionais ainda trabalham. Foco muito na parte técnica de entrega e esquece o fator pessoas, né? Então, quando eu acertava esses ponteiros e organizava a empresa, o que acontecia? O cara se auto-sabotava.
tinha um processo de autossabotagem. Inclusive, uma das minhas... eu fiz especialização em psicologia empresarial, e um dos trabalhos de formação foi este aqui, que eu não sei se vou poder mostrar para vocês, que é o processo de autossabotagem e indicações resolutivas no contexto empresarial. Ou seja, o cara se autossabota. Quando eu comecei a entender isso, é como se eu colocasse mais combustível na máquina chamada empresa e esse empresário, ele se autossabotava, começava a fazer cagada no negócio, começava a alimentar o seu ego, aumentando despesas, aumentando tudo aquilo que não faz parte do escopo do mundo dos negócios. Então, quando eu validei isso, eu fiz um sistema cruzado. Então, todas as empresas que nós atendemos, eu ajusto a empresa, mas o foco é no piloto. No piloto e nas pessoas que estão ao redor. O excesso de controle é eu ficar olhando o painel e não olhando para onde eu quero ir. Cuidado com isso. Eu preciso do controle. Nós temos uma das bases, uma das ferramentas base nós, é a projeção financeira. A projeção financeira é isso aqui. Inclusive, hoje, ela está... é uma ferramenta básica de Excel, que é o arroz com feijão. Tá? E eu posso dizer o seguinte, você tem um DRE gerencial. Gerencial, não é aquele contábil. Onde vai mostrar faturamento, vai mostrar tudo o que são os teus custos, depois vai mostrar tudo o que são tuas despesas, depois vai mostrar e essas despesas aqui, esse aqui é uma projeção de um projeto que a gente trabalhou. A gente, nesse exemplo aqui, o empresário acreditava muito nesse projeto de negócio, né, que era uma nova planta de negócio. Quando a gente começou a trabalhar na projeção financeira, a gente viu que o negócio se tornava inviável financeiramente. Né, e aí a gente não pode trabalhar na vontade do empresário, na minha vontade. Eu preciso saber, porque, cara, se você resolveu, o CNPJ é um projeto, não é só um sonho. Porque se o CNPJ for só um sonho, se o teu CNPJ for só um sonho, pode virar um pesadelo. E é por isso que você tem que pegar e ajustar todas as ferramentas possíveis. Né? E a Formentes, ela vem aqui para isso. Para trazer para você uma clareza, talvez, de como você tocar o seu negócio. Entregar a instrução que grandes empresas têm acesso. A gente trabalha em consultorias de 60, de 80 mil reais por período. E às vezes a pessoa não... a empresa não tem a capacidade. Eu queria ter alguém lá em 2006, 2007, que me orientasse de forma simples. Que tivesse o feijãozinho com arroz bem feito. Né? O DRE não é aquele DRE contábil. Aqui é igual a dinheiro. A minha letra é feia, tá? Não foca nas letras, nos detalhes, mas foca na orientação aqui, na instrução. Dinheiro, recurso e energia. Ou seja, tudo é energia, né? Então o dinheiro, ele finanças, ele é uma capacidade de gerar resultado para o seu negócio. E esse resultado, ele pode ser positivo ou negativo. Toda empresa hoje precisa, sim, ter os seus indicadores, que esses indicadores sejam de maneira rápida, dependendo do tamanho da estrutura. O que se pega hoje são que o pequeno empresário, ele acha que não precisa. Ele acha que pode ser no modo analógico, e o ponteiro e o ponteiro aqui, ele está estragado. Né? Esse ponteiro aqui são as finanças do seu negócio. Então, ele funciona no modo analógico e ele acha que ele pode conduzir a empresa assim. Cara, não pode. Pare de achismo. Nós temos uma frase que a gente usa no mundo dos negócios que diz: em Deus eu acredito, o resto tu me mostre números, me mostre indicadores. Não dá de ficar trabalhando com a sua empresa de modo a não ter controle. Você precisa profissionalizar isso de maneira saudável, básica e clara.
Porque se eu tenho uma projeção que me gera um resultado, inclusive esse projeto da projeção, aquela planilha que eu mostrei para vocês, o que nós estamos com uma ferramenta agora, que é uma IA financeira, que é o projeto Lucro X, que você consegue lançar a projeção. A gente manda esses dados para a IA. Essa IA eu estou alimentando ela já há algum tempo, trazendo todo o embasamento de gestão, trazendo a nossa metodologia. A nossa metodologia, ela LGF-X. Eu sempre vou repetir isso. Liderança com base em princípios, em comportamentos, em entender esse ser humano, chamado líder, pessoa, CPF. O G de a gestão, que é embasado em dados, em estruturação, em ferramentas para você conseguir tocar o teu negócio. Né? Aqui a gente divide a empresa em operação, que é onde as coisas acontecem. A gente tem a parte gerencial e a parte estratégica do negócio. Então, gestão é sobre as engrenagens para fazer o teu negócio funcionar de maneira que gere resultado, que é o F de finanças. Finanças é uma estrutura, porque se você começa da venda até a última linha, lucro, vai ter um monte de acontecimento aqui. Eu preciso estruturar para que isso me gere um resultado chamado finanças. E o X, aqui está a diferença. O mercado fala sobre gestão de negócios, nós falamos sobre gestão do resultado. O X é a multiplicação da tua capacidade de CNPJ de negócio, da tua capacidade de inteligência. Criar um ecossistema e a longo prazo uma autossuficiência de negócio. É isso que eu fiz nos meus negócios e é isso que eu oriento as empresas que eu atendo, as consultorias que eu faço, as mentorias que eu dou, as empresas que eu sou conselheiro. Tendo uma estrutura de caixa e são pilares de riqueza que, enfim, eu vou estar trazendo isso aqui em algumas aulas. Bom, dito isso, de novo, umas anotações, espero que tenha contribuído um pouco. Quero cada vídeo poder melhorar um pouco mais no meu modo de raciocínio, de fazer a entrega do conteúdo. Mas a ideia aqui, central, é trazer instrução, conhecimento, os bastidores do mundo dos negócios, os atendimentos de como funciona, projeção, eu vou começar a abrir a planilha, vou trazer a IA para vocês. E para isso, nos sigam, se inscreve no canal e bola para frente. Vamos para cima, valeu!